foco da Mister Multas aí com esse trabalho de gestão de multas, tá? Porque a gente faz o controle de multas, mas não é um controle por fazer, né? Quer dizer, não é um controle sem objetivo. O controle tem um objetivo, tem um foco, que, como eu falei, é a redução de custos. Tem que gerar economia financeira para vocês. Porque se não gerar economia financeira, a gente entende que o trabalho que a gente está fazendo não faz sentido, né? Pelo menos não está cumprindo o objetivo que a gente gostaria que cumprisse, tá? Então, como que funciona para a gente conseguir, de fato, gerar essa redução de custo de até 80%? Eu vou te mostrar, eu vou mostrar para vocês aonde que vem esses 80%, tá? Então, pensa o seguinte, então tomou uma nova multa, vocês já vão ter acesso ao sistema, vai acusar para vocês já no sistema, vocês vão ver lá exatamente onde foi a multa, que tipo de multa é, valor da multa, horário, toda a descrição completa ali. Quando essa nova multa chega, o que a gente vai fazer já de cara? A gente vai indicar o condutor, né? Se nós aqui formos fazer assessoria para vocês, a gente vai indicar o condutor para todas as infrações, via de regra, tá? Todas. Só vai colocar um check no sistema, que vai estar os seus motoristas cadastrados também lá, só vai colocar um check ali, é o que basta para a gente, tá? A gente que vai se preocupar aqui em fazer o requerimento, juntar a documentação, tudo mais, e enviar essa indicação de condutor. Então, via de regra, toda multa que entrar no sistema, a gente vai lá e vai realizar a indicação de condutor. Por quê? Né? Qual é o objetivo principal disso? Evitar aqui, ó, a multa NIC, que é aquela multa por não indicar condutor. Porque só evitando a multa NIC, a gente consegue 67% de economia nos gastos com multas. Todos os clientes que nós atendemos, antes de fazer a gestão, a gente faz um levantamento. E assim, é nítido, né? A gente vê que quase 70% dos gastos vem de multa NIC. Isso para qualquer tipo de multa, né? Vai ser sempre isso, porque 2/3 do valor vai ser sempre multa NIC. Exemplo, tá? Se você pega, nem existe uma infração de R$100, só para arredondar. Mas se você pega uma multa originária de R$100, a NIC vai ser sempre o dobro dela, ou seja, vai ser 200. R$100 da multa originária mais 200 da NIC, deu 300 no total. Se você pegar só a NIC, representa exatamente 67%. Se a multa fosse 1.000, a originária, a NIC seria 2.000. Somando-se as duas, dá 3.000. Né? Você vê que só a NIC vai dar também 67%, 2/3 do valor. Então, sempre, independente do valor da multa, a NIC vai representar 67% dos gastos de uma empresa com multa, se ela não faz gestão e se ela não indica condutor. Tá? Então, o primeiro passo é isso. A gente quer economizar quase 70% simplesmente indicando condutor em tempo, dentro do prazo. Tá? Aí, gente, surge uma questão que às vezes pode ser um ponto de objeção para os motoristas poderem estar recebendo essa pontuação, tá? Alguns até preferem pagar a multa do que receber a pontuação. Por quê? Porque se ele recebe a pontuação e vai acumulando pontos na carteira, ele pode perder a habilitação, né? Ele pode ter a CNH suspensa. Então, esse é um ponto a ser tratado. O que a gente faz? Não sei se vocês sabiam, mas todo motorista profissional, tá? Quando ele atinge 30 pontos na carteira, ele pode solicitar uma coisa chamada reciclagem preventiva. O que é reciclagem preventiva? É um curso que ele faz, que nós temos aqui, inclusive, tá? Homologado pelo Senatran, tudo certinho. Nós liberamos. É um curso e uma prova que ele faz e zera-se a pontuação dele. E vai para zero, tá? Porque o motorista profissional, para ter a CNH suspensa, é com 40 pontos. Tá? 40 pontos. Quando ele atinge 30, entre 30 até chegar nos 40, a qualquer momento ele pode solicitar essa reciclagem preventiva. A gente assessora ele nisso, a gente ajuda ele nisso, né? Libera já o curso para ele e ele zera a sua pontuação. Então, não tem problema nenhum ficar indicando o condutor, né? Ficar apontando multa para o motorista, que ele não vai perder a carteira. A gente garante isso. Tá? Então, esse aqui já é um problema a menos a se pensar. Quem sabe que os motoristas têm essa restrição em função disso, já que a grande maioria nem sabe, né, desse benefício aí da reciclagem preventiva. Gente, até aqui, alguma dúvida? Não, nenhuma. Só falando sobre essa reciclagem preventiva aí, quanto tempo demoraria esse curso, mais ou menos? Se eu fosse fazer, por exemplo, quanto tempo demoraria, basicamente, por exemplo, de 30 pontos para fazer o zeramento dos pontos, quanto tempo, mais ou menos, tipo, com assessoria de vocês e tudo mais? O curso costuma ser rápido, é tudo online, tá? A gente libera um acesso online, o curso é feito online e tem uma prova. É questão de uma semana. Coisa rápida mesmo, dependendo do tempo que o motorista tiver, até antes. E ele poderia fazer essa reciclagem preventiva antes, com tipo 27 pontos, 28 pontos, ou só diretamente com 30 daí? Tem que esperar atingir 30. Tá, entendi. Entre 30,
E antes de completar 40. Porque se ele completa 40, ele tem a CDH suspensa, tá? Então, antes de chegar nos 40, então de 30 até 39, ele pode fazer a qualquer momento. Não pode ser antes dos 30 e não pode ser quando atingir 40, que daí já é tarde. Tá? Então, entendido, era essa a minha dúvida. Maravilha. Então, só aqui, gente, ó, veja que foi quase 70% de economia, se comparado a uma empresa que não tem gestão e que não indica condutor, tá? E quanto ao motorista, tranquilo, a gente vai fazer reciclagem preventiva, ele não vai perder a carteira. A gente vai poder continuar indicando pontos para ele. Só que não para por aí, tá? Essa multa aqui, que é chamada infração originária, né? Infração originária é a multa raiz, né? E a NIC é aquela que vem depois. Vamos pegar aqui a infração originária. Não vai ter NIC porque a gente indicou condutor. Agora, essa multa aqui, que é a infração originária, tem uma questão. Essa multa aqui, a gente pode transformar ela numa advertência? Ou, de repente, ela é uma multa injusta, né? Que eu quero recorrer, a gente faz o recurso, né? Mas, de repente, não é uma multa injusta. Porém, ela é uma infração, por exemplo, de 4 pontos, tá? Que é muito comum. A maior parte das infrações são infrações de natureza média, que é 4 pontos. Imagina que ela é uma infração de 4 pontos. Toda infração de leve ou média, ou seja, de 3 ou de 4 pontos, ela pode ser solicitada advertência ao invés da multa, né? Trocar a multa pela advertência, se o motorista for a primeira vez, né? Ele não tiver pontos ainda na carteira, tá? Qual que é a consequência prática aí disso? É simplesmente anular a multa. Quer dizer, você não vai ter o valor da multa para pagar, zero, né? A multa é anulada e o motorista também não tem ponto na carteira, né? Transformar a multa em advertência basicamente é anular a multa. Não tem valor para ser pago e não tem pontuação, tá? É possível fazer isso? Se for, nós também faremos requerimento de advertência e iremos protocolar e enviaremos esse requerimento ao órgão de trânsito, tá? Ah, não, é uma multa de natureza gravíssima, é 7 pontos. Então não dá para solicitar aqui a advertência. Ok. Pelo menos, então, dá para pagar com 20% ou 40% de desconto, né? 40% se tiver cadastro no sistema de notificação eletrônica, no SNE, tá? E 20% para qualquer infração, né? Mesmo não tendo cadastro no sistema de notificação eletrônica, é possível pagar com 20%. Então, só nessa jogada aqui, gente, vamos pensar que não é possível transformar em advertência, tá? Porque se for, aí zerou tudo, não tem que pagar nada. Mas se não for, né? Mas pelo menos indicar o condutor e pagar aqui com desconto, só aqui, ó, vai dar uma redução de 80% nos gastos comuns. Só indicando o condutor e pagando com desconto. Se for possível, então, transformar em uma advertência e anular a multa, aí é zero, tá? Mas aqui a gente coloca como um plus, né? Como um algo mais. A gente nem... a gente coloca aqui quando for possível fazer. Sobre essa tela, ficou claro, gente? Ficou bem entendido a explicação? Sim, pela minha parte deu para entender 100%. Só a dúvida ali que eu tive da reciclagem, mas de resto, sim, dá para anular a grande parte das multas com essa metodologia. Muito legal, maravilha, isso mesmo. E esses 80%, gente, eu queria só na próxima tela, isso que a gente colocou aqui em imagens, né? A gente vai mostrar em números agora, só para ficar muito claro, que a gente não gosta de números soltos, né? Tudo que a gente vai colocar em números, que a gente quer mostrar claramente de onde que saiu esse número. Então, veja, na próxima tela agora, a gente vai mostrar em número de onde que veio esses 80% de redução nos gastos com multas, tá? Comparando duas situações. Na linha de cima, nós temos uma empresa, por exemplo, que ela não faz gestão de multas, tá? Nenhuma gestão. Não tem controle, que acho que é mais ou menos a situação atual de vocês. Na linha de baixo, seria já com controle e com a gestão de multas, indicando o condutor, tudo mais, tá? Vamos pegar a primeira situação aqui, ó. Infração originária, R$ 130,16, que é o preço de uma multa média de 4 pontos, tá? Não indiquei condutor, vai virar uma multa NIC. Então, é 130,16 vezes 2, a multa NIC R$ 260, tá? Que é o dobro da originária. Somando a infração originária com a multa NIC, total de R$ 390. Ok? Agora vamos para a linha de baixo. A infração originária ela vai acontecer da mesma forma, né? R$ 130. Porém, eu indiquei condutor. Se eu indiquei, não tem multa NIC. Zera-se aqui. Ou seja, só aqui 67% a menos, né? 67% de economia. Ô, Lucas, mas ali na multa originária é sempre assim? É sempre tu toma original e depois tu paga mais o dobro dela? Sempre assim. Ou eu só pago o dobro dela? Não, a NIC é o dobro. A originária você vai pagar, você pode verificar, pode puxar todas as suas multas aí.
A originária é o valor, a NIC é sempre o dobro. Ou seja, você vai pagar 3 multas, se Tá, for tá, ver, tá, né? tá. Não, eu na minha cabeça, eu não sei porquê, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que pagar só dobrado. Tipo, eu tomei a multa de Não. R$ 130. Eu vou pagar 260. Sabe por Entendeu? que você tem essa visão? É normal, Aham. tá? Porque antigamente, como que funcionava a regra? Era assim, a multa NIC, ela multiplicava pelo número de vezes que o veículo tomou aquela mesma multa nos últimos 12 meses, tá? Então, se é a 10ª vez que ele está tomando essa multa e não indica condutor, tá? Vai multiplicar por 10. Só que na prática, o órgão de trânsito não tinha esse controle se era a segunda, terceira, a quarta ou a 10ª vez, entendeu? Então, o que ele sempre fazia? Sempre só multiplicava por 2, entendeu? Então, você pagava uma de 130 e outra de 130 também, estava tudo certo, tá? Porque eles não tinham controle para saber quantas vezes era. Como não havia esse controle, a lei mudou, já faz um bom tempo. O que a lei fala agora? A multa NIC é exatamente o dobro da infração originária. Então, vai pagar o valor da originária mais 2 vezes o valor da NIC, pelo menos não tem que ficar contando aí quantas vezes tomou dentro de um ano. Entendeu? Então, é por isso que agora ficou cravado dessa maneira. Sempre para qualquer autuação, para qualquer órgão, é dessa forma que se calcula. Beleza. Ficou, tá bom? Então, veja, aqui multa NIC zerada, tá? A originária, então, apenas 130. Só que ainda tem a questão de pagar com desconto, né? Então, se eu vou pegar essa infração, porque eu tenho a informação em tempo hábil, eu posso optar por pagar com desconto. Se eu vou pegar 130 ainda, aqui eu não consigo pagar porque eu não tinha informação. Então, é os 390 mesmo. Aqui eu tenho. Se eu estou pagando com 40% de desconto, ao invés de pagar 130, eu vou pagar 78. Quando eu comparo 390 com 78, dá exatamente 80% a menos. É de lá que a gente fala que é possível economizar até 80% só com gestão, com indicação de condutor e com pagamento com desconto. Aqui eu nem falei em anulação de multa ainda, tá? Que é possível também. Anular muitas multas e não ter que pagar nada. Porém, falando só em gestão, dá para chegar já em 80% de economia. Se eu for pagar com 20% ao invés de 40%, dá 73% a menos. E se ainda houver a transformação em advertência, aí é 100%, né? Aí não vai pagar nada, tá? Onde que está a previsão legal da advertência? Artigo 267 do Código de Trânsito, onde fala que deve, tá? Não é nenhuma, antigamente era uma opção, que poderá o órgão de trânsito transformar em advertência. Atualmente a lei mudou. Não é poderá, é deverá, tá? Então, deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, a infração de natureza leve ou média, passível de ser punido com multa, caso o infrator não tenha cometido outra multa nos últimos 12 meses, tá? Então, se cumpriu com o requisito, o órgão deve anular a multa, tá? Deve. Gente, só tem uma atenção, tá? Ao indicar condutor. Então, via de regra, sempre a gente vai indicar condutor para atingir, no mínimo, esses 80% aqui de economia. Agora, se eventualmente, passar a próxima tela, porque é importante a gente saber tomar a decisão certa, tá? Se eventualmente for uma multa que a gente chama de multa autossuspensiva ou multa mandatória, tá? O que é isso? São multas onde o motorista pode estar com a CNH zerada, sem nenhum ponto. Só aquela multa, se eu indicar para ele, ele vai ter a CNH suspensa. Essa eu Só já tomei, já. Já tomou? Já, Pois é, 150%. 50%. Esse aqui é um exemplo, porque a infração mais cometida no Brasil é excesso de velocidade, que é essa aqui, até 20%, tá? Que é de natureza média. É a mais cometida no país, disparado. Só que não é só ela, né? O artigo 218 no Código de Trânsito, ele prevê 3 tipos de multa de excesso de velocidade. Até 20%, tranquilo, a multa média, R$ 130. De 20% a 50%, multa gravíssima, 195, gravíssima não, multa grave, né? R$ 195. Só que tem uma terceira, que é acima de 50% da velocidade. Tá? Essa terceira, além do valor da multa, ela ainda suspende a carteira do motorista. Você fala, poxa, mas acima de 50% o cara tem que estar correndo muito, né? Nem sempre, porque muitas vezes é um radar dentro da cidade. De repente, ali na cidade, uma avenida que é 40 por hora, e a pessoa não sabia, passou a partir de 60. Já é considerado aqui acima de 50% da velocidade. Tá? Então, isso acaba acontecendo. Se a gente identifica uma multa desse tipo, aí a gente não indica condutor. A gente vai por outro caminho.
A gente vai buscar fazer uma defesa para anular a multa, né? Mas não indicar o condutor, porque nesse caso ele perderia a habilitação, ele seria suspenso, tá? Então, é por isso que todo o pessoal que trabalha conosco tem treinamento e tem experiência prática nessa área, justamente para quando for indicar um condutor, for fazer algo, fazer uma análise criteriosa, né? Então, não é de maneira indiscriminada, a gente indica, mas a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo, né? Para não vir a prejudicar o motorista em nenhum momento. E essas multas autossuspensivas são algumas, tá? São algumas dezenas. É comum? Às vezes, tá? Não é a mais comum que se tome multa autossuspensiva, né? Mas tem algumas dezenas de multas que se encaixam nessa categoria. Caso isso aconteça, a gente está pronto aqui para, nesse caso, tomar outra providência, ao invés de indicar o condutor. E a reciclagem preventiva, ó, só explicando rapidamente para você, para vocês aí, para ficar de forma bem clara e didática, é o seguinte: a reciclagem preventiva para zerar a pontuação, então imagina que a gente foi indicando, né? A gente chegou lá agora em maio de 24, indicou 7 pontos para o motorista, lá em julho indicou mais 5, em agosto mais 4, em outubro mais 4, em dezembro mais 5, e lá em fevereiro de 2025, ano que vem, a gente colocou mais 5 pontos lá que foi indicando para ele. Se eu somo tudo isso aqui, vai dar 30 pontos. Então, aqui, ó, quando completou 30 pontos, eu posso solicitar a reciclagem preventiva. E é isso que a gente ajuda também. A gente entra com um pedido junto ao Detran para liberar a reciclagem preventiva, já libera o curso para o motorista fazer online, que nós temos aqui, e assessora ele para fazer essa reciclagem. Ô, Lucas, tirar uma dúvida contigo, que eu tinha de informação, né, no caso. Assim, ó, o que eu tinha de informação é, por exemplo, assim, não seriam diretamente 30 a 40 pontos. 40 pontos era o teto. Caso ocorra uma multa, uma infração gravíssima, esses 40 pontos desceriam para 30 de teto. De teto máximo, no caso. Como que funciona? Para quem não é motorista profissional, tá? Para quem é motorista profissional, que todos os motoristas de vocês são motoristas profissionais, né? Que tem lá o EAR, né? O Exerce Atividade Remunerada. Para estes, é 40 pontos de forma indiscriminada. Não importa se é multa de 7 pontos, é 40, tá? Para o motorista, sempre, motorista profissional, sempre é 40, independentemente da quantidade de multas gravíssimas que ele tem, tá? Para o motorista que não é profissional, né? Como eu, por exemplo, não sou um motorista profissional, aí ele tem uma escadinha. É 40 pontos se não tiver nenhuma multa gravíssima, que é essa multa de 7 pontos. Se tiver uma multa gravíssima, cai para 30. Tá? Se tiver 2 multas gravíssimas ou mais, cai para 20. Então é 40, 30 ou 20 para o motorista comum. Para o motorista profissional, sempre 40. E aí o motorista ele pode a qualquer tempo aqui entre 30 e 40 pontos, ó, seja com 32, 35, 36, a qualquer momento antes de completar os 40, solicitar reciclagem preventiva, que está prevista lá no artigo 261, parágrafos 5º, 6º e 7º do Código de Trânsito, que dá o direito do motorista fazer essa reciclagem justamente para ele não perder a carteira, já que ele é um motorista profissional e depende da CNH para trabalho, para sustento. Tá? Então, esse foi um benefício que foi trazido aí para esse motorista, pela legislação. Até aqui, gente, ficou alguma dúvida? Não, nenhuma. Nenhuma? Maravilha. Antes de passar aqui as condições já para vocês, né, como que funciona o nosso trabalho, deixa eu pedir para a Daiane fazer o seguinte. Você pode mostrar um pouquinho o sistema para eles, na prática, como que funciona? Posso sim. Vou abrir aqui e vocês me avisam quando estiver vendo, por favor. Eu vou mostrar para vocês, tá? Só que meio por cima como que a gente tem um sistema. Eu estou em um ambiente de teste, tá? Então as informações não são reais, mas esse é o nosso dashboard. Nele vocês encontram as principais informações sobre os veículos. Então, quantos veículos vocês têm aqui dentro da plataforma, quantas restrições esses veículos têm, quais estão com licenciamentos vencidos ou a vencer dentro deste mês, os motoristas que estão ativos, né? Caso a gente vá também fazer a parte de indicação de condutor e tudo mais, a gente cadastra aqui os motoristas só para a gente conseguir apontar quem era no momento da infração. Aí aqui embaixo tem a questão que vocês falaram, né, que às vezes não recebem a multa a tempo de indicar condutor e tudo mais. A gente tem alguns relatórios que ajudam com isso, como, por exemplo, de multas novas. Todas as multas das últimas 4 semanas aparecem nesse relatório específico. Então, vocês conseguem ter acesso às infrações com prazo para indicar condutor. Então, a gente já separa aqui esse relatório, já para vocês conseguirem ter esse tempo hábil para indicar condutor.
tá? Então, a gente Posso fazer uma pergunta? claro, pode Tem ser. algumas chances de acontecer alguma multa nova e não aparecer aí? Só se o órgão não cadastrar dentro do sistema deles, né? Entendi. Porque assim, é cadastrado, a multa ela é feita, né? Ali o motorista tomou a multa, aí o órgão cadastra essa multa dentro dos sistemas. O nosso robozinho vai lá, ele não vai só em uma base de busca, tá? Ele vai em várias bases de buscas e pega essa informação. Então, se o órgão não cadastrou, por exemplo, já aconteceu de prefeitura perder o auto de infração e não cadastrá-lo. Aí a gente não acha mesmo porque não houve cadastro. Mas caso contrário, não. Está cadastrada a infração, aparece aqui. Aqui a gente tem relatórios também com o total de infrações que vocês têm em aberto. Então, tudo que não foi pago ainda aparece aqui. Total de multas NIC, para vocês terem uma ideia de quanto vocês estão pagando só por não indicar condutor. Então, a gente tem um relatório específico para esse. A gente consegue montar gráficos aqui, ó, de quem que é o motorista que mais está levando multa, para que vocês possam, né, fazer a reciclagem preventiva também, ter uma conversa com o motorista para entender o porquê que ele está levando tanta multa. Então, a gente consegue isso em forma de gráfico. Assim como a gente consegue também ter gráficos aqui de qual é a multa que vocês mais estão pagando em valor e qual é a multa mais recorrente em questão de quantidade. Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho 165 multas só de velocidade. Aí vocês conseguem ter uma ideia do que está acontecendo com os motoristas, né? Então, estão correndo, vamos ver aqui qual é o local que eles mais estão correndo, aonde está esse radar, né, que está pegando essa multa. Então, vocês conseguem ter esse controle também aqui via gráfico. Outra informação que aparece aqui dentro do sistema é o total de débitos. O que o sistema considera como débito? IPVA, DPVAT e licenciamento. Tá? Então, isso ele considera como débito. Vocês têm aqui relatórios também do valor total, só IPVA, quanto que tem em aberto, só de taxa de licenciamento, quanto que tem em aberto. Então, vocês conseguem fazer esse controle aqui dentro do sistema. No dashboard, são informações que estão ocorrendo. Então, eu tenho hoje um total de infrações em aberto para pagar nesse valor. Hoje eu tenho um IPVA para pagar nesse valor. Então, é tudo o que está acontecendo agora. Mas a gente também tem históricos aqui para vocês terem o controle de tudo que já foi pago, das infrações que vocês já levaram. Então, a gente tem esse diferencial, né? Tem tanto o histórico quanto as informações que já estão ocorrendo. Outra funcionalidade que a gente tem aqui dentro do sistema, que eu acho interessante vocês verem nesse primeiro momento, é a questão de pagamento de débitos. Se eu clicar aqui em veículos, eu consigo pagar os débitos pendentes por aqui. Então, eu vou selecionar, por exemplo, eu quero dessas 3 placas, eu quero saber os débitos. Clico aqui em pagar débitos. Cliquei aqui, ele aparece todos os débitos que estão em aberto desses veículos que eu selecionei. Aí eu vejo, não, mas eu quero pagar só essa infração e essa daqui. Ok, eu seleciono e crio com registros selecionados. Então, vou criar um lote de pagamento para eu poder pagar essas 2 infrações. Criei um lote, é isso aqui mesmo que eu quero pagar, eu vou enviar para pagamento. Então, vamos avançar aqui. Aí ele vai processando, né? Ele criou o lote de pagamento. Eu sou direcionado para uma aba de pagamentos, onde eu posso pagar esse débito via Pix, via boleto, via cartão de crédito. Então, eu posso fazer esse pagamento por aqui também. Tá? Ô, Daiane, uma pergunta. Teria como fazer diretamente a emissão do boleto pelo site do aplicativo? A gente não consegue emitir o boleto da multa, você diz, né? Direto da prefeitura, por Aham. exemplo, o boleto. Não, a gente não consegue emitir direto pelas questões bancárias, né? A gente Sim. consegue colocar que vocês paguem por aqui, ou seja, eu consigo emitir um boleto,
mas aí já com a somatória de tudo que eu selecionei pagar. Entendido. Tá bom. É porque daí nisso, como é que era o processo? A gente sempre faz um processo de pedido de compra para passar para o financeiro tudo que é os gastos da empresa. Então, multas estariam passando também. E nisso era emitido um boleto e mandado junto. Mas nisso eu converso com o financeiro sobre mostrar boleto bancário, essas coisas do tipo, que daí é mais fácil, é só escanear o código de barras. Sim, você pode, por exemplo, eu quero mostrar primeiro, antes de gerar o boleto, eu quero mostrar tudo que vai ser pago. Aqui, ó, ele me mostra o que eu estou pagando. Então, se eu estivesse pagando algum débito de PVA, alguma coisa também, estaria aqui, tá? Então, você pode mostrar essa tela, que aí, ó, não paguei agora, só mandei para o meu financeiro. Ele autorizou, aí eu volto aqui em lote de pagamento e entro nesse lote de novo, para gerar o boleto. Ou para pagar via cartão, eu entro aqui de novo. Tá? Então, eu não preciso fazer o pagamento na hora que eu crio o lote. Eu posso fazer esse pagamento depois. Mas Tá? O lote ele criado. esses débitos seriam de tudo, né? Tipo, boleto bancário. Multas para pagamento de multas ou para licenciamento, IPVA. Tudo. Eu posso gerar um lote de pagamento com qualquer uma das informações que eu quiser. Aqui nesse exemplo, eu coloquei só as infrações. Mas se nos meus veículos tivesse algum débito de PVA, eu podia colocar junto. Você paga tudo de uma vez, porém, os comprovantes depois, eles são separados. Então, paguei IPVA, licenciamento e multas. Depois, quando for pago, a gente tem o prazo de 24 horas, né, para emitir os comprovantes. Aí os comprovantes vão vir separados, tá? De cada coisa que vocês pagaram. Então, ó, eu posso fazer aqui eu selecionei outra placa, tem 4 infrações. Posso criar com todos esses registros também para eu pagar. E depois que você pagou, esse comprovante ele vai direto para a infração. Então, paguei aqui, a gente tem a infração, né, especificada aqui, qual que é a placa, onde foi essa infração, tudo certinho. O comprovante fica aqui nos arquivos da placa, tá? Então, automaticamente eu já deixo dentro do sistema uma pastinha guardada com todos os comprovantes, tá? E aqui, gente, tem a opção, né? Lógico, a questão de pagar em lote, você tem lá 200 multas, quero pagar as 200 multas de uma vez só. Você pode, numa única ação, pagar as 200 multas, não precisa pagar uma por uma. Agora não, quero pagar só uma multa, também dá, né? Então a ideia de pagar em lote é para facilitar. Agora, se eu quero pagar só uma infração específica, pode pagar também. Quero pagar só uma parcela do IPVA, pode pagar também, tá? Então tem essa flexibilidade. Ou que se quiser juntar todos os débitos de multas, IPVA, DPVAT, pagar tudo de uma vez só, também com um único pagamento você consegue fazer isso. Facilita para o financeiro, né? Porque o financeiro tem que ficar de um por um pagando, aqui ele consegue tudo num lugar só. E ele gera esse boleto, né, Dani? Foi perguntado se gera esse boleto. Gera. Não é o boleto direto lá do órgão, né? Mas exatamente. É um boleto com a descrição de todos os débitos. E vai detalhado depois aqui os detalhes, qual é o débito, tem tudo detalhadinho aqui, tá? Eu vou clicar aqui num dos relatórios do total de infrações, só para vocês terem uma ideia, assim, rapidinho, do que vem no relatório. Então, ali eu cliquei em total de infrações, ele me dá qual é a placa, esse número de infração é um número interno, tá? Um número de controle, o auto de infração, a data e a hora em que a infração foi cometida, qual que é o valor dessa infração, a data de vencimento, a descrição, né? Qual é a descrição dessa multa, aonde ela foi, qual município, o endereço onde ela foi tomada, o município. Então, eu tenho aqui todas as informações, ó, o motorista, tá? Então, eu consigo ter as informações das infrações. Vocês vão ter o acesso de qual é a infração, aonde foi, tudo numa única tela, tá? E se precisar, vocês podem exportar para Excel. Às vezes precisa, né, para um controle, para mandar para um outro departamento. É só exportar em Excel que ele vem em formato de planilha, tá? E assim, em visão geral, esse é o sistema, tá? Claro, vocês fechando com a gente, né? A gente vai ter um momento de treinamento, onde vai ser explicado
relatório por relatório, aba por aba, tudo certinho para vocês. Mas numa visão geral, esse aqui é o sistema, tá? E a gente consegue também, né, Daiane, baixar ou a notificação ou o espelho da notificação também, né? Para órgãos que disponibilizam a notificação, a gente consegue trazer a notificação que o órgão disponibilizou. Caso o órgão não disponibilize, aí a gente tem o espelho da impressão, tá? Que é quase que um espelho realmente da impressão que você receberia na empresa. Aqui, ó, PDF da notificação, eu clicando, ele abre para mim qual é a placa, o nome do proprietário, qual que é a infração, aonde foi a infração, qual é o órgão. Às vezes vocês precisam entregar para o motorista, né? A hora que vai fazer desconto em folha ou vai fazer indicação de condutor, vocês podem imprimir aqui do sistema, tá? Esse espelho da notificação. É assim, gente, por exemplo, você pega a Prefeitura de São Paulo, lá, o DSV, eles disponibilizam notificação, a mesma que vocês recebem aí. Então, vai estar no sistema, tá? A gente consegue integrar e já trazer. E aqui, por exemplo, é a Prefeitura de Arthur Nogueira, né? Aí eles não têm notificação, mas a gente monta a notificação, chamado espelho da notificação, e também disponibiliza para vocês poderem imprimir, passar para o motorista, enfim. Sim, sim. Uma pergunta, eu conseguiria exportar todas essas informações de Excel? Para Diretamente? Excel, consegue. Tudo que eu tenho aqui no painel, tudo vem para Excel. Tá? Só abrir aqui. Ó, qualquer um desses relatórios, qualquer um dos gráficos, qualquer uma dessas informações, é só eu clicar em cima, que ele me direciona. Aí eu venho aqui nos 3 pontinhos, exportar para Excel. Consigo para CSV também, dependendo da empresa, às vezes o TI prefere. Mas consigo para Excel também. Ele faz planilha de tudo. Não, sim, porque a gente tem também para uso interno, a gente tem diversificações de abastecimento, de multas, de pedágio, o Power BI, que mostra tudo isso para os funcionários, por exemplo, os planejadores verem quanto que os gastos de motorista deles estão gastando. Então a gente usaria isso exportando para colocar junto no valor de multas gastas, entendeu? Daí seria no total. Não, dá sim, dá para exportar tudo. Dependendo de como for o BI de vocês, às vezes a gente pode até tentar uma integração, tá? Para já mandar a informação direto. Então, tem como fazer isso sim. Qualquer coisa, gente, se você for para relatórios ali, qualquer informação, basicamente, ele consegue extrair relatório, tá? Jogar tudo para Excel ou CSV, né? Vai depender da linguagem mais adequada. Mas qualquer informação que vocês verem em tela, seja uma lista de multas, uma lista de débitos, de PVA, seja o que for, ele consegue extrair para Excel, tá? Isso mesmo. Bom, Lucas, acho que o sistema, uma visão geral é esse, tá? Então, pode retornar. Se vocês ficarem com alguma dúvida, tá? Depois, posteriormente também, podem mandar para o Lucas que a gente já sana também essas dúvidas, tá?